Olá, sejam bem-vindos a mais esse vídeo. E hoje eu gostaria de falar, né, trazer para gente reflexões sobre os nossos desafios e os testes que a gente passa pela nossa vida. Eu costumo falar, né, sempre quando eu estou em algum atendimento ou algo desse tipo e esse assunto surge, eu costumo falar que a nossa vida é como se fosse a escola que a gente frequentava, né? Quando a gente entrou na escola, geralmente a gente tinha alguns períodos, né, de matérias e a gente tinha também algumas divisões do ano, né? Às vezes era bimestral, trimestral, semestral, que era como se a gente fosse ter conteúdo, conteúdo, conteúdo. Ao final daquele período, uma prova, um teste para saber se a gente tinha absorvido aquele conteúdo ou não, né? E assim a gente ia tendo os boletins, né, ao longo dos períodos. Na escola que eu frequentava, que eu frequentei a maior parte do tempo, era trimestre. Então tinha conteúdo, conteúdo, conteúdo. Chegava mais para o final do trimestre, começavam as provas para ver que nota que a gente ficava no boletim. Claro que ao longo do trimestre, iam tendo os trabalhos e tal. Teve uma escola que eu trabalhei, que eu estudei, inclusive, que ela fazia uma semana de provas. A última prova do trimestre era numa semana só, todas as matérias. Olha a loucura, né? Imagina se fosse assim com a nossa vida. Enfim, às vezes pode ser, né? E na escola, né, a gente fazia assim até chegar no. E essa nota do trimestre ia sendo composta, né? A cada trimestre a gente ia tendo uma nota, chegava lá no final do ano, a gente precisava geralmente chegar a 5, 6, 7 da média, dependendo, né, das escolas, para que a gente pudesse passar de ano. Na nossa vida, eu costumo fazer essa associação, né? Como se a gente tivesse teoria, 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 chega a vida e diz: agora é a hora da prova, agora é a hora do teste. E por vezes a gente estuda, né? Quem começa a estudar, aprofundar em autoconhecimento, começa a aprofundar em algum determinado tema, ou a vida mesmo, né? A gente começa a se dar conta de algumas coisas, ter consciência, ter clareza de algumas informações, e daqui a pouco vem o teste para ver se realmente aquilo que a gente estudou, se aquilo que a gente se empenhou, realmente a gente consegue colocar em prática. E, gente, eu digo testes que podem ser diversos, né? Às vezes são testes de relacionamento, às vezes são testes no trabalho, às vezes são testes em casa, às vezes são testes com a gente mesmo das nossas escolhas, né? Quantas vezes a gente não tá lá bonitinho e aí chega o teste e às vezes a gente passa e às vezes a gente não passa, né, no teste. Dentro, é lógico, da nossa avaliação de não passar no teste, né? Eu não sei você, mas eu sei alguns sabotadores meus, algumas crenças que eu tenho, alguns desafios, algumas sombras, coisas que ao longo da minha vida, dos estudos e de observar o meu comportamento, eu consigo perceber. Tem outras que eu ainda nem acesso, né? Estão em camadas que eu ainda nem consigo ter consciência que elas existem, mas tem algumas que eu sei, né? Por exemplo, eu sei que um dos meus sabotadores é o hiperrealizador, né? Que se eu me descuidar, eu tô sempre me cobrando para ser cada vez mais produtiva, para cada vez entregar mais, para nunca descansar, para sempre estar fazendo alguma coisa. E esse sabotador é meu. Eu me cobro, eu me critico, eu me julgo. E quando a gente faz isso, né? Quando a gente tem é, essa cobrança na gente, no meu caso, que fico cobrando produtividade, entrega, realização o tempo todo, geralmente essa régua ela é igual para o outro, né? A mesma cobrança que eu coloco em mim, eu coloco no outro. Eu cobro que as outras pessoas estejam sempre produtivas, eu cobro que as outras pessoas estejam sempre realizando, eu não acho, né? Eu fico em julgamento quando eu vejo que a pessoa não está sendo produtiva ou, enfim, entregando, realizando, construindo coisas. E esse sabotador muitas vezes me prejudica, por exemplo, num descanso, num aproveitar, hoje não vou produzir nada, hoje eu vou só curtir. Por quê? Porque o meu sabotador fica lá gritando, dizendo que não, Bárbara, tá errado, tem que produzir, tem que produzir, tem que produzir. Então, eu sei,
né? Isso é uma matéria que eu já estudei a teoria, eu já me conheço, eu já sei que é assim que funciona. E por vezes a vida vem e testa, né? Quando eu penso assim, nossa, esse sabotador aqui já sei que ele existe, já sei lidar com ele, a vida vem e dá uma testada, testa em alguma coisa, aparece alguma situação, para que eu realmente viva aquela prova ou não, né? E os testes, gente, eles vão chegando em diversos momentos, né? E quando a gente está encerrando um ciclo, que nem a gente está encerrando o ano, às vezes é o nosso aniversário, parece que a gente fica mais evidente com esses testes, né? Com essas questões. E outras coisas também que fazem esses testes, parece que aflorar, são quando a gente está realmente realizando alguma coisa que a gente se propôs, né? Quando a gente está chegando em algum objetivo, quando a gente está conquistando alguma meta, né? Parece que aquela final ali fica ainda mais cheio de desafios. E muitas vezes é para que a gente se reafirme, para que a gente não desista, para que a gente persista, para que a gente não continue. Exemplo é agora o final do ano, né? Estamos entrando no último mês do ano, falta 30 dias. Quantas vezes não tem uma voz dentro de nós dizendo: ah, agora já era, já acabou mesmo, o ano já terminou, agora não adianta mais, o que não conseguiu realizar ficou para trás, o que não deu certo, azar, coloca para dentro e ano que vem a gente vê o que faz. Quantas vezes é um teste da desistência que a gente está enfrentando para que a gente não persista nos nossos desejos, para que a gente não continue com os nossos objetivos e a gente desista, a gente largue, porque, né? Para que o ano já vai terminar mesmo? Não dá mais tempo. Às vezes é isso que a gente uma voz, né, fica nos dizendo. E a minha mensagem aqui hoje não é para dizer que a gente precisa se matar, porque ainda tem, né, tem que correr atrás da máquina e fazer o impossível. Não é neste lugar, mas é no lugar de que a vida continua. Faltam mais 30 dias para acabar o ano, sim, então é a hora da gente fazer o balanço do que ainda não rolou no ano daquilo que tu tinha te proposto, o que que dá? O que que é possível fazer nesses 30 dias? E dizer que nada mais é possível, aí tem alguma coisa errada, né? Alguma coisa ainda é possível fazer. O que que é possível fazer? Vamos lá, vamos analisar. Vamos ter coragem de analisar os nossos desejos e coragem de enxergar aquilo que não deu certo e aquilo que deu certo para que a gente possa comemorar. Muitas vezes a gente não quer fazer esse cara a cara, né? A gente não quer realmente olhar para as nossas listas, olhar para aquilo que a gente se propôs, porque talvez tenham coisas que a gente não conseguiu lá. Se olhar para as minhas listas agora do que eu fiz lá no começo do ano, tem coisas que eu ainda não consegui realizar e tem coisas que talvez eu nem vá conseguir terminar o ano com ela concluída. Mas eu preciso ter essa coragem de olhar para mim mesma, olhar para a Bárbara de um ano atrás e ver o que foi possível, o que não foi possível. E do que não foi possível, por que que não foi possível? Foi descuido meu, foi preguiça minha, foi falta de comprometimento meu, ou eu realmente tentei e não foi possível, ou a vida me mostrou um outro caminho e eu escolhi fazer outra coisa em lugar daquilo. O que que de fato aconteceu, né? É a hora da gente ter coragem de olhar para isso. E olhar para as coisas que deram certo também. Nossa, isso aqui aconteceu, eu queria tanto e agora eu tô aqui aproveitando. Que bacana, comemorar, entender das coisas que alcançou, que caminho que percorreu. Ah, nossa, isso aqui eu consegui por causa disso, disso, disso. Será que se eu pegar essas atividades aqui que eu fiz, nessa coisa que eu conquistei e trazer para essa que eu não conquistei, será que não é possível conquistar? Será que não é possível melhorar? Então é a hora da gente fazer esse balanço, porque os testes da desistência, eles virão, né? A voz vai nos dizer, às vezes é um desconforto, às vezes é as pessoas na nossa volta dizendo: ah, já era mesmo, azar, agora já foi, não tem mais o que fazer. Será? Né? E tudo bem se você achar que a partir de agora eu quero tirar 30 dias de férias da minha vida e não quero olhar para isso, mas que seja uma escolha consciente. Eu não desejo
mais realizar nada pelas minhas metas. Eu estou satisfeita com aonde eu cheguei, para mim tá ótimo, começa no dia 1º de janeiro. Se isso for uma escolha consciente, ótimo. Agora, se não for uma escolha consciente, a gente precisa olhar, a gente precisa repensar, a gente precisa talvez dar uma planejadinha de novo, reorganizar, rever algumas coisas, mas não deixar, né, que essa energia de ai, azar, né, nos vença, sabe? A nossa vida ela é valiosa demais, 30 dias são valiosos demais para que a gente jogue assim ao vento e não aproveite.